Boa noite. Boa noite, Davis. Tudo Boa bem? noite, Carlos. Tudo bom, meu amigo? Como é que você tá? Tudo certo, graças a Deus. Partindo para mais uma, né? Boa noite a todos. Me chamo Carlos Henrique Pereira. Sou engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho. Obrigado pela atenção de vocês, mais uma vez. O tema da noite, o tema da live de hoje, ela é as dificuldades do estudante de engenharia, né? O convidado da noite hoje é Davis, da Silva Bezerra, Silva Bezerra, perdão. Davis, ele é graduando, né, em engenharia mecânica, está no 10º período. Davis, por gentileza, se apresente para nós. Vamos lá, Carlos. Me ouve bem, né? Sim, perfeitamente. Bacana. Então, eu sou graduado em engenharia mecânica, como você falou, né? E assim, eu tenho seguido uma carreira bem um pouco diferente, né? Eu entrei na Cefaz na época, passei 2 anos como jovem aprendiz. Então já você começa a ter uma coisa de gestão aí, alguma coisinha assim, simples. E aí eu segui para o quartel, passei 6 anos lá, participei também do programa Ronda no Bairro, que é presente aqui no estado de Alagoas, né? Principalmente na capital, Maceió. E na época que eu estava no quartel, foi onde eu iniciei o curso, né, de engenharia mecânica, né? Já tinha feito alguns cursos profissionalizantes, e aí foi onde eu entrei com o curso de engenharia, né? Que era uma coisa que eu já tinha em mente a fazer, que eu gostava já. De algumas coisas, já tinha pesquisado sobre o curso, como é que funcionava, como é que era, quais as áreas de atuação, né, que é muito importante, quem quiser fazer o curso de engenharia, ou qualquer outro curso, qualquer outra coisa que você for fazer, né, a pesquisada antes, avaliar, para ver se é isso que a pessoa quer mesmo, né. E aí foi onde começou a minha história, né, aí eu consegui o estágio na área, né, na área de engenharia, e foi o que concretizou e aumentou o meu sonho de realizar, que era se formar em engenharia mecânico, né? Uhum. E assim Davis, estou eu hoje. que bom. Davis, a gente está numa época, né, que a gente fala muito de pandemia. Como é Uhum. que vem sendo essa época? Como é que vem sendo os estudos de vocês? Como é que vocês vêm aceitando isso em sala de aula? Você poderia falar? Sim, sim. É uma coisa, situação diferente, né, para todo mundo, né? Uhum, Apesar que as faculdades já estavam sendo inseridas nas aulas online, então, assim, uhum, de qualquer forma, já preparou, assim, digamos assim, né, com algumas matérias interativas, né? uhum, Mas que a gente não estava preparado para essas aulas online, né? Que é aquela questão assim de você pegar, tá em casa, né, num local diferente, tem uma internet, muita gente entra pelo celular, outros entram pelo computador, uns têm a internet muito boa, outros não têm uma internet tão boa, é uhum. dado móveis muitas vezes. Então, assim, é uma situação diferente para todo mundo. É, a gente vem tentando se aprimorar cada vez mais, claro, né? Mas que foi uma dificuldade para todo mundo, inclusive para professores, né, que tem uns sistemas diferentes. A gente tentou vários sistemas no início, né, na época que entrou a pandemia. Então, assim, foi bem forte essa presença da tecnologia no meio dos alunos, né, e dos professores também. E aí é onde a gente tem que estar sempre preparado. Eu já tinha um certo costume, particularmente, porque nas reuniões da empresa a gente já faz pelo alguns programas, né, que a gente pode citar aqui, mas e a gente utiliza esse sistema. Então eu já tenho conhecimento, mas muita gente não utiliza, né? Então se torna uma dificuldade maior ainda. E assim,
nas matérias em si, a gente acaba entendendo, aprendendo. No início foi difícil porque travava muito, né? O pessoal não sabia mexer muito nos aplicativos e tinha essa dificuldade. Então, o jeito era o quê? Manter os estudos, pesquisando, da forma como um aluno de engenharia tem que seguir, que é através das pesquisas, né? Não só esperando por professores ou de alguma forma que alguém venha nos trazer conhecimento, né? Então, assim, Uhum. conhecimento, o que eu gosto muito de brincar com esse conhecimento é aquilo que a gente busca, né? Não é brincar, né? É a realidade, né? A gente tem que buscar o nosso diferencial. O mercado, ele vai cuidar de separar isso lá na frente depois. Então, assim, Verdade. cabe a nós, como os alunos, e depois, como profissionais, se especializar e se preparar a cada dia que passa. Uma coisa que a gente nunca vai parar é de estudar. Isso eu já tenho Uhum. muito em minha mente. Então, assim, na pandemia, a gente parou mais para estudar mais. Aí entra uma diferençazinha. Aí tem gente que tem família grande dentro de casa, né? Outros moram só. Outros têm filhos, né, pequenos. E acaba papai chamando, atrapalhando um pouquinho ali a aula. Uhum. Não a aula de todo mundo, mas a da pessoa que está assistindo no momento, né, do pai ali. Então, assim, tem essas questões, né, essas dificuldades, né? Aí você abrange um leque muito grande. Tem gente que assiste aula na empresa, porque a internet é melhor, o local é melhor. Então, tem muita gente que está tentando se aprimorar ainda até hoje, né? Apesar do tempo que a gente está, mas a gente não consegue, num período só, resolver isso e continuar assistindo com tranquilidade, com facilidade. Não, se torna uma dificuldade ainda grande, né? O apoio Certo. com os professores, a quantidade de questionamentos que são levantados, né? É aulas também que começa a falhar no aplicativo. Então, tudo isso atrapalha um Uhum. pouco, porque acaba consumindo o tempo, né, do aluno. Mas, assim, cabe a gente a pesquisar também, correr atrás dos assuntos. Então, assim, infelizmente a gente tem que perder noites de sono, um fim de semana, acabar com curtição, essas coisas. E tem que meter Verdade. a cara mesmo, popularmente falando, né? E estudar. Ô, Não Davis, tem uma outro outra jeito. pergunta. Uma dificuldade do estudante de engenharia é o seguinte: queria que você falasse também essa experiência de você ter que trabalhar o dia todo, né? E durante o Uhum. período da noite você estudar. Como é que você lida com isso hoje? Eu hoje é um pouco complicado, né? Na época que eu entrei na faculdade, eu estava no quartel, então eu viajava muito. Uhum. Aí você já começa a perder bastante aula. Então você perdendo aula direto o tempo todo, aí fica, poxa, tô perdendo aula, mas o que é que eu poderia fazer para melhorar? E na época eu pegava alguns livros e levava. Só que você acaba perdendo o assunto, acaba perdendo a rotina das aulas, né? Mesmo você tentando correr atrás disso. Só que assim, quando eu fui para o estágio, eu pensei, poxa, vai muita coisa a agregar, vai facilitar por causa do tempo, e foi mais ou menos um pouco diferente daquilo que eu pensava. Porque estágio é complicado, né? Você é uma coisa nova, um mundo diferente do que eu estava vivendo. Então começa as correrias, né? E assim, o bom é que agregou bastante, o estágio agregou bastante no meu conhecimento, agrega ainda hoje, onde eu trabalho, no conhecimento toda a prática lá. Só que assim, é muito complicado, é uma correria muito grande, e principalmente em estágio em indústria, né? Que indústria é 24 horas, não para. Então, assim, a função que a gente exerce muitas vezes como estagiário é uma função importante, que exige Uhum. muito. Então, assim, se torna muito complicado. Eu chego tarde em casa, às vezes eu assisto, prefiro assistir aula lá no trabalho, porque eu não sei que não vai dar tempo de eu chegar em casa. Então, já fiz isso. E assim a gente vai tentando se aprimorar no que pode fazer, né? Mas Verdade. é muito difícil, é um desafio muito grande. Então, fim de semana a gente tem que meter a cara a estudar, à noite
Então tem os trabalhos, às vezes eu vou dormir 1, 2, 3 da manhã fazendo trabalho, não tem jeito, né? Independente se tivesse presencial ou não, você tem que fazer isso aí. Já aconteceu comigo na presencial também antes da pandemia, era desse jeito. Acho que com você também, né, Carlos? Já, já. É bem complicado, mas a gente tem que se unir e tem que, às vezes eu já fiz muito isso no Skype, né, juntar com alguns amigos para a gente fazer trabalho junto, né? Então, assim, facilita porque eu Sim, já estou em casa, não preciso estar lá com um monte de gente lá, tal, ou chegando tarde em casa, correndo risco de alguma coisa, não. Então já ajudou nessa parte da pandemia, né, da gente correr atrás disso, dessa tecnologia nos ajudando aí a nosso favor para poder estudar, né? verdade. Esse é assim, a pandemia veio, né, e ela mostrou cada vez mais o poder da tecnologia, né? O fato de, como você me falou, também é uma questão de segurança, a gente poder fazer essa reunião, mesmo que distante, e não diminuindo a qualidade dela e nem a importância dela. Uma coisa também que eu gostaria de perguntar é o seguinte, como todo estudante de engenharia, ele sempre tem, né, um desafio que são projetos acadêmicos. Você, na sua vida até agora, na sua vida acadêmica, você engajou algum projeto? Você se envolveu em algum projeto? Fala para nós. Então, Carlos, no início da faculdade, quando eu comecei, eu já pensei o mundo e o fundo, eu pensei até fora do país. Você imagina milhões de coisas, né? Intercâmbio, e o cara quer se aventurar ao máximo, Claro. né? Sim, claro. Mas é um pouco diferente a situação, né? Então, eu fui para uma faculdade que ela foi uma das primeiras faculdades no curso de engenharia mecânica aqui no estado. Então, Uhum. assim, a gente queria algo novo, a gente queria total conhecimento, total. Eles entregaram bastante coisa, vem entregando, né? Só que eles vêm melhorando bastante de acordo com o tempo, né? Eles vêm se aprimorando, é por isso que eu trago para quem estiver assistindo essa live, que for o aluno, que faça realmente, por exemplo, lá na faculdade onde eu estudo, tem um avaliar, né? Então a gente faz as avaliações naquilo que tem, naquilo que acontece, e é importante a gente deixar a nossa sugestão verdadeira. Muita gente gosta de marcar lá todos os pontinhos num valor só e deixa para lá para terminar logo. É importante para que o curso venha a melhorar. Se a gente quer ter um aprimoramento, trazer um conhecimento muito maior para a gente, uma preparação melhor como aluno, então a gente tem que avaliar bem aquilo que é o local onde a gente está estudando. Então, isso fez com que eu, como representante de turma, eu entreguei muito isso para os meus colegas alunos, e eles fazem até hoje uma avaliação realmente do que aquilo que tem que ser. E isso tem melhorado, tem trazido um retorno para a gente. Então, assim, nós temos hoje um laboratório que é utilizado lá de mecânica, onde tem vários equipamentos que traz um conhecimento muito abrangente, principalmente para aqueles que nunca tiveram contato, né? Outros já trabalham, por exemplo, na indústria mecânica, né? Em alguma área. Um exemplo que eu posso citar é no torno mecânico, né? O pessoal já utiliza, tem algumas pessoas que vai estudar engenharia e já utiliza, mas tem outros que nunca nem viu, né? Então, assim, você está buscando conhecimento, você quer entender aquilo que você está estudando, não só ver aquela teoria. Então, você quer entender a prática, como fazer, porque, por exemplo, a gente está na indústria, alguma coisa, o técnico não pode ir, morreu, sei lá, alguma coisa aconteceu e só tem você. É você mesmo. Então, assim, Entendi. você tem que Porque aprender, tem que justamente ter um conhecimento, é, né? você falou, então hoje a instituição que você estuda, que foi a que eu estudei, né, também. Então quer dizer que hoje ela utiliza laboratórios, vocês têm muita aula prática. Eu sei que isso é antes da pandemia, né? Porque agora com a pandemia, acredito que ninguém Travou tudo. esteja tendo. Tá me escutando? Tô. Posso repetir? Você consegue me ver? Não. Sim, tá normal para mim. Tá normal? Pronto. É assim, antes da pandemia, eu quero saber o seguinte: você falou aí e vocês tiveram aulas práticas, né? Essas aulas práticas que vocês tiveram, era assiduamente, era pontualmente, como é que era? Fala mais um pouco.
No início, eram poucas aulas. A gente cobrou muito da faculdade para que viesse trazer um conhecimento abrangente, com questionamentos também sobre visitas para a gente ir em usinas, indústrias, e isso vem melhorado desde então, desde o ano passado, melhor dizendo, né? Onde foi que começou as matérias são totais do curso, né, de algumas coisas, por exemplo, tipo de engenharia mecânica, de civil, né? Então tem suas atividades, né, de laboratório. Então começou a entrar mais nesse momento, a partir do ano passado, após a gente considerar avaliações como reais, entende? Antes das avaliações, tava todo mundo dizendo que estava bom, então a faculdade não procurava alguma coisa para melhorar. Então ela veio melhorando. Quando a gente começou a realizar realmente aquelas avaliações, eles começaram a mudar. Não, então eles estão precisando disso, eles estão precisando daquilo, então vamos investir nisso, vamos investir naquilo. Tanto que a gente participou também do projeto que é mundialmente conhecido, e, né, um projeto internacional, que foi o Baja. Eu Hum, participei do projeto, a gente deu uma parada porque a gente precisa também de patrocinadores, aí envolveu outras coisas como questão de trabalho, o pessoal trabalhando, então a gente teve que dar uma parada nesse projeto. Mas foi muito bacana. Tem muita coisa o bacana lá Baja, que eu conheci. o Baja ele fala sobre o quê, Davis? O que é que ele aborda, o Baja? Então, o Baja é o seguinte, ele é uma competição, né? É uma competição de nível internacional. Aí ela tem cada um na sua, no seu, vamos dizer assim, na sua nacionalidade. Aqui no Brasil a gente tem a competição. Se você passar, você vai fazer uma competição internacional. Basicamente é isso. É bem simples. Que tipo de Ah, competição entendi. é essa? O Baja, ele é o seguinte, você monta um carro, tipo uma gaiola, né? Muita gente conhece como gaiola, né? Aqui no estádio, né? Aquela gaiolinha lá com o motor atrás, né? E eles têm uma estrutura própria, né? Então o SAI, né? Ele chega lá e diz, ó, tem essas regras que todo mundo tem que seguir. O tubo é esse, a roda é essa, não fala a roda específica em si, né? Cada um bota o pneu que quer. Mas aí, que quer não, né? O que dá para enfrentar os desafios lá, né? Mas ele fala cada detalhe, como é que tem que ser. O motor é o mesmo para todo mundo. Então, junta tudo isso aí e a gente vai para a competição. É uma competição pesada, tem muita gente avaliando. É uma situação bem bacana, mas é uma competição, entre aspas, assim, simples, né? É só uma competição de trilha, é basicamente isso. A gente vai com essa intenção de montar um veículo e competir. Se o veículo for realmente bom, tá aprovado. Simples assim. Aí, se a gente for entrar realmente no Baja, aí tem muita coisa, né? Ah, Começa pela entendi, entendi. estrutura, né? Que são Sim. das pessoas, tem o capitão, que tem que apresentar, a apresentação é em inglês. Se você não apresentar em inglês, apresentar em português, por exemplo, você já perde pontos, a pontuação alta que você perde. Então, são vários detalhes, né? Tem que ter toda uma estrutura, é um negócio parecendo uma empresa, é bem estruturado, bem preparado, é muito bacana. Certo. O Davis, é uma pergunta até assim, curiosa. Quero ver se teve alguma mudança mesmo. Em relação à metodologia, né? Porque a gente sabe que quando termina, algumas turmas elas são selecionadas para fazer o ENAD. Eu me pergunto a você, em relação à metodologia, durante esse tempo, como é que ela vem sendo? Ela vem sendo mais aprimorada? Ela vem sendo mais democrática? Ela vem sendo mais clara? Eu pergunto em relação ao corpo docente. Essa experiência, como é que vem sendo? Sua experiência. Então, existe duas situações, né? Quais Uhum. são as duas situações? Uma atual que a gente vive hoje, né, com a pandemia, que os professores, alguns professores perderam o lugar, mas que contam muito com experiência, outros com experiências teóricas, que também contribuem bastante. Porém, quando a gente fala de alguns professores que já têm experiência de campo muito grande, uma experiência teórica também, e junta a isso e que entrega esse conhecimento, então, independente do meio que ele for lhe passar o assunto, você aprende com muito mais facilidade. Então, tem professores que eles
nas aulas que a gente está assistindo online. Então, o que é que ele faz? Ele pega, explica para a gente a teoria, ele pega vídeos na internet rápidos com alguma bomba, por exemplo, máquinas de fluxo, né? Então, eles vai, mostra lá como é que funciona, mostra o retentor, mostra tudo direitinho. Porque tem gente que nunca viu. Então, ele mostra muito detalhadamente. Então, a experiência dele faz com que a gente que, por exemplo, eu trabalho com bombas, muitas vezes a gente pega alguns desafios, né? Então, assim, aí já tira dúvida e com a experiência do professor ele já ajuda a gente também. Que Então, bom. assim, são diversas situações que a pandemia trouxe de bom e também trouxe de ruim. Tipo, a gente Uhum. poderia não enxergar isso bem na faculdade, porque teria que ter uma visita, na visita não ia dar tempo de abrir uma bomba, de avaliar, os outros equipamentos, então tem diversas situações, diversas dificuldades e desafios, mas que a gente vem se estruturando, né? Mas o aluno é Imagino. o principal responsável por adquirir seu conhecimento. Ele vai ter que ir atrás, não tem jeito. A faculdade não vai lhe dar tudo, não, e vai deixar você top de linha, o melhor engenheiro. Depende muito de cada pessoa, depende muito de você, né? Então, Claro, né? Tudo depende sempre de é você em isso. relação ao aprendizado, né? É justamente a sua curiosidade que faz esse diferencial, não a fins competitivos, mas a fins como você mesmo, Sim, profissional, saber entender como funciona, né? Os fenômenos físicos. E falando de fenômenos, eu queria saber de você, assim, uma matéria que você, durante esse tempo, até o 10º período, né? Uma matéria que você mais se identificou, que você mais gostou. Fala essa experiência. se identificar Que você gostou é mais, assim, difícil, tem dessas muita aqui, matéria boa, tem muita tem. matéria De fato, boa, em mecânica tem. tem Cita aí muita umas matéria assim três. que a gente gosta. Rapaz, ó, eu vou citar um aqui que é motores de combustão, Sim. Ah, sim. porque assim, eu gosto de motor, então Ah, seria a melhor matéria, né? eu Eu tive um mexo com bomba. professor, foi uma das minhas matérias também favorita, porque eu não Fala sabia aí. os quatro tempos dos motores. Eu juro a você que eu não sabia. E tinha colegas que brincavam, mangavam, tiravam onda disso, né? Mas, enfim, a engenharia mecânica não é só motores. E eu tive a experiência de ter um professor muito bom que mostrou tudo isso. Não só pelo fato, mas pela didática Uhum. dele. Eu não sei se ele ainda se encontra na Pitágoras. O nome dele é Gerludson. Que professor excelente para dar Muito essa bom. disciplina, viu? Fantástico ele. Ele dá uma aula que, por favor, minha gente. Até eu que não sabia de Participou do nada, Baja também. aprendi. Oi? Participou do Baja ele também. Ah, o Gerludson tem Ele uma deu apoio didática, o lá pra Gerludson é gente muito, lá. muito inteligente, professor Gerludson. É, me diz outra disciplina que você gostou, que você gosta. Você já falou de de motores, né? Sempre tem mais aquela outra que você diz, ah, essa daqui eu me identifico bastante. Me diz qual é. Fenômenos de transporte. Fenômeno de transporte. Parece mentira, mas é top a matéria. É, Ajuda em tudo. Tá vendo aqui na mente agora as lembranças das coisas. Muito boa a matéria. Foi professor, a gente teve um ótimo professor que foi o Fábio, né? Ele foi uhum, para outro estado, né? Está concursado agora, dando aula. Professor excelente. Não tenho o que dizer dele, não. E assim, que matéria boa. Me ajudou bastante. Porque eu trabalho com bombas, né? Com sistema de uhum. tubulação. Então, assim, é central CIP, é a dosagem de produto em uma máquina, alguma coisa assim. Então, você precisa muito disso, né? Mas Verdade. foi muito boa essa matéria também, muito bacana. É, eu tenho outra pergunta que é assim, como tá a realidade, como é hoje a realidade do aluno em relação a estágios? Porque estágios fazem parte da grade, né? Como é que vem sendo isso? Como é que vem sendo a experiência para você? Estou falando para você porque assim, não vou generalizar todos, porque cada um tem sua experiência, isso é fato. Mas você teve alguma dificuldade? Existe poucos convênios da faculdade com as empresas? Fala, se você puder falar, eu gostaria de saber, porque é uma curiosidade. É complicado. Estágio é complicado, porque assim, você não tem uma abrangência de empresas, parcerias, né? Não tem uma quantidade para a quantidade de alunos. Então, assim,
tem uma dificuldade grande com relação ao estágio. Você consegue? Consegue. Porém, quando não é muito curto, você tem que ir atrás de pessoas que têm empresa, tem vários engenheiros amigos nossos que têm empresa e que ajudam a gente nessa questão do estágio. A gente passa um tempo lá na época da matéria para poder aprender e entender como é que funciona, e é assim que a gente vem fazendo. Eu tive, por exemplo, uma diferença dos outros, porque eu entrei numa empresa grande, multinacional, então eu entrei para estagiar lá como aluno de engenharia mecânica. Então essa foi uma das vantagens que eu tive, mas tem gente que não teve essa oportunidade. Teve para fazer dessa forma, como eu te falei. Então, assim, é uma situação muito delicada, porque a gente tem que correr realmente atrás. A faculdade não vai chegar só assim, de, não, vai fazer em tal lugar e tudo certo e não, não vai. Você que tem que correr atrás, né? Então, é basicamente isso. Eu não sei como foi o seu, Carlos. O meu estágio também teve a mesma dificuldade que a sua. Eu estagiei numa empresa de refrigeração, né, que a dona da empresa você sabe quem é, sabemos quem é, Uhum. a Glenda, né, a nossa presidente da Sim. ABMEC. A Glenda ajudou muito durante o período, foi no oitavo período, se eu não me engano, tivemos que Uhum. estagiar. Então, toda manhã eu ia lá para a empresa dela, tinha experiência com ela, aprendi muito com ela. Já naquela época ela já tinha vivência prática, isso ajudou muito, muito, muito. PMOC, já Sim. ouvi falar dela desde o sétimo período, a palavra PMOC, né? Desde o sétimo, já ouvi a Glenda falando sobre PMOC. Então, eu via também que os meus colegas tinham a mesma dificuldade, porque você tem poucas empresas conveniadas, né? E a faculdade ela não tem obrigação de conseguir para todo mundo, porque tem muito aluno, pelo menos quando eu estudei, quando eu terminei, tinha muito aluno, acho que eu tinha em sala em média de 80 alunos por aí. Então já imaginou, 80 alunos é muita gente, né? São muitos Muita alunos para a gente. faculdade dar conta. Então a gente tem que correr. E nós nos esbarrávamos com isso aí, com com as empresas. Muitas vezes elas não tinham profissional responsável técnico, né? Sempre aquela coisa que a gente sabe que a gente está vivendo, que necessita, mas não tem, entendeu? Aí você não pode fazer o estágio, porque para você fazer o estágio como engenheiro mecânico, seu responsável técnico tem que ser, pelo menos, tem que ser um engenheiro mecânico, né? Não pode Sim. ser de uma outra modalidade. É complicada essa situação. E ainda continua. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, porque Vai você melhorar, faz né? parte. Vai. Sim, claro, claro. Com a nova gestão que está vindo aí, eu acredito que sim, que vai melhorar muito, eu acredito nisso. É, Você, como aluno que é associado, né, à ABMEC, como é que vem sendo essa sua experiência com a ABMEC? Eu não vou lhe elogiar em relação à ABMEC porque sou suspeito para isso. Mas fala dessa experiência, o que a ABMEC agregou para você, o que ela traz para você. Fala para gente. Como aluno de engenharia mecânica, a gente tem que procurar entrar, se engajar na área e se envolver naquilo que a gente quer. Posso citar um exemplo aqui. Se eu vou ser engenheiro mecânico, eu tenho que estar andando junto com os engenheiros mecânicos, entender como é que funciona o sistema, entender como é que funciona o CREA, porque eu vou ser credenciado a ele. Eu ia perguntar, Então, já já eu pergunto sobre o CREA, já já eu pergunto. então assim, a gente tem que correr atrás daquilo que a gente quer. Então, uma das coisas é o Claro. sistema. A gente tem que entender o sistema, como é que ele funciona, quem são as pessoas, o que que a gente pode fazer, onde a gente pode atuar, o que a gente não pode. São coisas que a faculdade não vai estar te passando, porque ela está te passando conteúdo prático. Mas o restante das coisas, o restante da sua vida, das suas especializações, o que é que você está fazendo para isso? Então, um dos lugares que eu procurei me inserir foi dentro da associação, com a gestão da nossa presidenta aí, a Glenda, né? Uma pessoa que tem levado bastante conhecimento para os alunos, principalmente, que já estava, para mim, eu ainda estava chegando lá no final do curso sem entender nada. Eu disse, agora, depois que eu formar engenheiro, eu vou fazer o quê? Como é isso? Então tem muitas coisas que se diferenciam. A gente não pode ser
MEI, por exemplo, né, o microempreendedor individual. A gente não pode. É uma coisa que eu não sabia. Mas a gente pode ser um engenheiro autônomo. Então, eu posso assinar, né? Não necessariamente eu preciso ter uma empresa, mas eu posso ter uma empresa grande também. Então, exige um leque muito grande. Tem muita coisa que a gente precisa estar sempre atento e aprendendo, para a gente também não fazer besteira. Né? Quais são as Claro. nossas áreas de atuação? O que é que a gente pode atuar? Onde? Então, tem tudo isso. Então, assim, a ABMEC tem ajudado bastante, tem agregado bastante para aprender e entender o sistema. E, poxa, vários amigos aí com vasta experiência, você é um deles aí, que caldeira, uma série de coisas. E agora é engenheiro clínico, né? Uma nova Não, modalidade aí da engenharia. na verdade eu estou fazendo pós-graduação em engenharia clínica. Ela é pós, ela não dá titularidade não, entendeu? Ela dá Não dá. pós-graduação. A única pós-graduação que te dá titularidade no sistema Confea é segurança do trabalho. Bacana. A engenharia clínica, as outras pós-graduações que tem, elas se dão apenas como pós-graduação, né? Mas a Uhum. experiência ela é muito boa. E você Sim. falou em relação à ABMEC, porque a necessidade de você entender uma entidade de classe é Uhum. justamente isso. Você você está com pessoas que têm expertise na área e elas te Uhum. dizer, ó, a tua atribuição, a atribuição do profissional, falar de nós, engenheiros mecânicos, vai estar voltado a área de refrigeração, vai estar voltada à área de elevadores, vai estar voltado a NR13. São várias coisas que a gente não sabe disso em sala de aula, né? Você sabe que Verdade. a faculdade em si, ele tem pouco tempo e ele tem que seguir a ementa deles, né? Então, isso Uhum. não é falado, não é falado, enfim, você fica, quando você termina, você fica meio assim que perdido. Onde é que eu vou atuar, né? Onde é que eu vou trabalhar? Por favor, com que eu posso trabalhar? E as entidades de classe, elas têm esse papel, que é justamente promover ao profissional o conhecimento e também promover a sociedade e a segurança desse profissional treinado por uma entidade de classe. Uma Com pergunta, certeza. pelo menos depois eu também até respondo ela, tá? É, durante seu período, né, de estudos, foi abordado em sala de aula sobre o nosso conselho, foi abordado sobre o CREA, sobre o CONFEA. Isso foi falado em sala de aula ou nunca falou? Como é? Nunca Como foi foi isso? falado. Fala pra gente. Nunca nem vi nem Oi? ouvi falar. Então, assim, professores, alguns comentaram sobre RT, algumas outras coisas, mas assim, porque a gente procurava entender, porque a gente ficava perdido, isso já próximo do final do curso. Então, nas matérias específicas, né? Então, assim, a gente já começava a perguntar, peraí, mas se eu for atuar nisso aí, professor, e aí, é assim de qualquer jeito, a gente tem que fazer alguma coisa? Não, aí os professores falam, não, você tem que ir lá pro CREA, não sei o quê, fazer isso e aquilo. Mas não era uma matéria dada específica que explicava tudo direitinho, que amarrava tudo. Eu acho que isso que a entidade de classe nos ajuda muito, né? Com a ABMEC, tem ajudado bastante a trazer esse conhecimento. E eu acho assim muito Isso. interessante com o projeto da nossa presidente aí de inserir isso para as pessoas, para os alunos, né? Ajudar bastante para quando ele Sim. sair do curso já sair com a mentalidade diferente, já sair e se não aguentar o barco já sair antes também, né? Porque não é fácil, ser engenheiro não é fácil, não. Não, não é fácil. Mas é desafiador, né? Quando você aprende é Sim, muito bom, né? Eu tive a quando você experiência gosta de também, né? conselho. Eu tive a experiência de conselho não em sala de aula, sabe? Sala de aula, perdão. Em sala de aula eu tive um professor que ele sempre falava da importância do conselho. Em algumas aulas ele dizia essa importância. Só foi um mesmo que eu tive a oportunidade assim dele falar pouco, mas era o que ele só podia falar. Ele inclusive falava com muita propriedade, com muito respeito ao sistema do CREA, né? E eu sinto falta disso, porque quando você está estudando um determinado assunto, onde você vai estudar refrigeração, né? Eu estou falando refrigeração porque é a área que eu estou trabalhando no momento, então vou falar dela, porque eu não vou falar uma outra área para não passar informação aqui errada, né? Pronto, na área de refrigeração, quando você começa a estudar os fenômenos que estão atrelados à refrigeração em si, existe leis
E também existe como você elaborar a sua RT, a RT. Não fala sobre isso, tá? Não é falado em sala de aula sobre isso, né? Poderia ter um tempinho para falar sobre isso, porque querendo ou não, você vai ser um profissional que você vai ter um conselho. Então, desde a graduação, isso tem que ser mostrado ao aluno, na minha opinião, ter mostrado ao aluno a verdadeira importância do seu conselho. E não ficar aquela informação de que, eu tenho que fazer, eu tenho que estar registrado no conselho porque eu tenho que pagar. Não é aí, não é por aí. Sou muito orgulhoso do meu conselho, né? Sou feliz por nós termos um conselho. Quando você tira o seu registro no conselho, o conselho está lá aberto para você tirar suas dúvidas. Tem profissionais capacitados, tem um corpo muito competente, entendeu? E isso não é falado, mas tem que ser falado. Não é só pagar uma anuidade que ficam falando. Não, ele tem sim sua importância, como você mesmo disse. Nós aprendemos em sala de aula de acordo com a nossa curiosidade. O conselho está lá aberto. Ele tem pessoas lá capacitadas que podem dar informações para você não ficar fazendo coisa errada, não ficar trazendo segurança para a sociedade, né? Então, essa é a minha visão que hoje eu tenho, que na época, quando eu terminei, na época foi em 2017, né? Já passaram 3 anos. Então, eu digo época como se fosse há uma Rapidinho. década atrás. Mas eu não sabia da importância da identidade de classe, eu não sabia a importância do meu conselho. E hoje, fazendo parte da diretoria da ABMEC, né, eu vejo essa necessidade, eu acredito que essa nova gestão que está vindo aí, da, da nossa nova diretora, né, ela vai sim mostrar isso para vocês em sala de aula. Eu acredito que você já vai ter terminado, né, então os próximos serão contemplados, né, com Sim, com certeza. com essa nova gestão, né, que ela vai abordar. Eu acredito muito. E também a ABMEC, a nossa presidente da ABMEC também, né, o corpo da ABMEC também vai sim às faculdades, né. Eu acredito que você, né, já vai estar terminado, vai estar lá também, compartilhando a sua experiência com todos nós. Sim. Inclusive, trazer uma nova aqui, uma novidade quentíssima aqui, é que Fala. eu vou estar dando apoio ao pessoal em áreas de projetos na faculdade. Então, assim, Hum, eu estou vendo com o pessoal da Nassau ainda, mas a Pitágoras eu vou estar dando apoio. Assim que voltar à normalidade e tal, os alunos de engenharia mecânica e de outras modalidades também, que entrarem no Baja, por exemplo, é um dos que eu quero trazer de volta, né? Porque tem muitos alunos que têm essa oportunidade que dá para conciliar, entendeu? Os estudos e trabalho e o Baja, né? Então, assim, vai ser um projeto muito bacana que eu quero dar continuidade aqui no estado para trazer um reconhecimento para o nosso estado também, como a presidente está fazendo com a nossa entidade de classe, né? Reconhecido nacionalmente aqui a nossa oh, BMEC, né? oh, Assim, uma importância muito grande. Então, isso agrega bastante conhecimento aos alunos também. Foi uma experiência muito boa para mim e, assim, eu quero repassar, partilhar essa experiência, esses conhecimentos que a gente vem adquirindo durante o tempo que a gente vem passando. O que é bom e o que não é, até pelas nossas experiências, que a gente passou as dificuldades, né? Então, assim, uhum. levar esse conhecimento já quando a pessoa é aluno é muito mais prazeroso você, como aluno, receber esse conhecimento. Era uma coisa que eu queria que tivesse acontecido comigo, né? Então eu estava buscando isso e eles vão ter a oportunidade de buscar mais próximo dele uma facilidade muito maior. Então é uma das coisas aí que a gente já está encaminhando já, só esperando acabar a pandemia, voltar à normalidade, creio que ano que vem, se Deus quiser. E a gente vai estar inserido sim, esse sistema aí, abrindo de volta aí o projeto na faculdade do Baja aí. Isso é muito bacana. Teve um rapaz aqui que eu me esqueci, Heraldo, ele falou aqui, somos carentes de projetos, infelizmente. Concordo com você, é uma realidade, entendeu? É, Mas cabe vocês, como alunos, né? Ou quem está ainda falta terminar, ir em busca disso. Ir em sim, busca do corpo docente, né? De professores que queiram abraçar isso, porque um país, ele é desenvolvido começando pela engenharia, isso é fato, sim, de fato. não é? Não é? Com Aprendemos certeza. isso, né? Numa palestra com um Sim, conselheiro, né? Conselheiro Federal. Conselheiro, né?
conselheiro federal, que falou a primeira pergunta que ele fez, né? Então, já é bem claro que um país é desenvolvido com a sua engenharia. Então, sempre vocês não esperem muitas vezes em sim pela instituição, vão atrás, mesmo que muitas vezes alguns queiram dizer que o seu projeto é medíocre. Ignora isso, entendeu? Medíocre é o pensamento de quem já está falando, porque ele não está dando nem a oportunidade de você é, mostrar o que você quer fazer, entendeu? Então, É verdade. vocês vão atrás desses projetos. Se vocês quiserem, tem empresas grandes aí que muitas vezes você pode até mandar um e-mail e de repente até um CEO, né? O pessoal hoje chama muito CEO, até um CEO ele Uhum. chegar a olhar assim, um gestor mesmo, olhar e dizer, não, espera aí, vamos investir nesse pessoal, vamos ver o que é que eles querem mostrar, o que eles querem trazer de novo, né? Então, é bom isso partir de vocês, muitas das vezes, porque aí é onde é quem está por trás, né? Está observando. Se for esperar, muitas vezes pela faculdade, e sim qualquer instituição, ele já tem justamente as ementas deles, tem um horário que é super corrido. Eu estou falando das faculdades privadas que têm um ensino que é noturno, tá? Não estou aqui me referindo àquelas que é período integral, né? Não estou me referindo a ela, estou me referindo a essa experiência que tivemos. Existe Sim. essa correria muito grande e muitas vezes a gente, por trabalhar, não temos tempo hábil para poder é, estar inserido dentro desses projetos. Mas isso não quer dizer que mesmo depois de formados, né, mesmo depois de Uhum. formados, podemos sim dar continuidade, porque a engenharia, como a tecnologia, ela sempre está se renovando, né? A engenharia é uma coisa fantástica, né? A engenharia, Sempre ela é inovando o tempo inteiro. renovando, né? E querendo falar mecânica, eu não posso falar da mecânica, a gente não pode falar dela. É, não pode. Ele tá Não suspeito, né, pode, cara? somos suspeitos para falar da engenharia mecânica. Davis, eu vi que você é especialista em food safety. O que é food safety? Food safety, alimento seguro. Então, Hum, é um leque muito grande. A gente, como engenheiro mecânico, a gente também tem que se atentar em uma coisa que não, a gente não encontra por aí muito fácil, o pessoal não dá valor, que é qualidade do ar. É uma das coisas que hum, interfere também no food safety, no alimento seguro. Então, hoje eu atendo indústrias alimentícias e o que é que eu faço lá particularmente hoje? Procuro ao máximo entender como é que funciona o processamento do alimento, é assim que inicia, né? Você tem que entender aquilo que está processando ali para poder deixar ele seguro, para que ele seja produzido de forma segura e não aconteça ter alguma contaminação e aí de repente acontecer alguns acidentes, né? Digamos assim, como a pessoa se alimentou, a gente já teve alguns casos aí que foi muito exposto, né? Que o pessoal consome aquele alimento e acaba morrendo muitas vezes e deixando alguns outros com sequelas. Então, são toda a estrutura de processamento de alimentos. A gente vai trazer segurança para ele. Como? Higienização industrial, basicamente isso. Simples. Então, eu trabalho com esse processo, investigando, trazendo melhorias para que seja reduzido o consumo de água, de energia, isso para o ambiente é muito bom. Geração de resíduos, então eu trabalho com essa consciência também, conscientização de o tratamento com o processo, porque o pessoal, o colaborador, ele tem que ter o cuidado para não estar gerando uma contaminação cruzada no local, tem que ser feita uma higienização muito boa, tem que ter o cuidado com toda essa parte. Então, alimento seguro é isso, a gente levar a segurança no processo do alimento. Basicamente isso. A gente pode Ah, a gente tá, eu não falar a noite toda conhecia. aqui. Eu não sabia É que eu muito estava falando com bacana. especialista, né? Na verdade, eu não conhecia esse termo food safety. Eu não conhecia esse termo, nem sabia que existia. E eu estou falando agora com especialista, que é curioso. É, né? É interessante, eu não sabia que tinha, juro. Eu estou sabendo agora, você falando disso. Tem mais alguma coisa que você queira falar do food safety? Algumas diretrizes de food safety? O tempo de Tem. curso? Como é que você pode falar dele, já que entrou nesse assunto que é curioso, porque recentemente tivemos um acidente com a cervejaria aí, né?
Sim, sim. Então, Hum? assim, coisas que ainda não dá para falar muito dessa cervejaria específico, né? Uhum. Mas é uma das coisas que eu levo em alguns treinamentos que eu realizo em algumas empresas, algumas indústrias, é com relação ao cuidado que a gente deve ter. Então, pode ter sido uma contaminação que alguém provocou, ou pode ter sido, aconteceu, sabe, uma falha no processo ali. Tudo bem que o produto que foi encontrado não é para ser utilizado na indústria de alimentos. Então, são vários fatores, né? A gente não pode falar muito lá. Uhum. Não participei também da investigação de lá, então, assim, não posso entrar em detalhes, mas Ah, tranquilo. o que que a gente pode falar aqui? Eu sou fazendo um curso de engenharia mecânica. Basicamente, o pessoal ia falar assim, poxa, não era para ser um cara de química, né? De engenharia química, alguma coisa assim. Mas é porque é o seguinte, vamos lá. Você trabalha com processo de fluidos, é bombas, é puxando o líquido para cá, né? Para lá, é leite, é óleo, é água, é suco, é refrigerante. Então, assim, são vários processos líquidos, por exemplo, né? Mas tem produtos secos também, biscoito, é, coco ralado, um exemplo. Então, tem vários processos que são bem diferentes, distintos um do outro. Então, tem vários tipos de combate para que não aconteça nenhum tipo de contaminação. Ah, Então, vamos entendi. lá. O- Aí a gente tem um processo que a gente faz, que é o processo de passivação. E esse processo é o seguinte: ele vai trazer uma camada de óxido de cromo de volta à sua superfície, tá? Na tubulação, num tanque, por exemplo, quando é instalado no local, e a cada 6 meses, que é o que eu indico geralmente. Então, assim, é um processo que envolve um encanador para preparar aquela tubulação, um exemplo, né, para poder soldar. Então, a solda que é feita é uma solda sanitária, então é uma solda com argônio, com gás, com detalhes, né, que não pode ter Uhum. rebarba na parte interna. E aí você tem que passar um gel decapante, que é a base de ácido nítrico, para poder tirar aquela trazer de volta, né, ali uma camada protetora na tubulação para que ela não venha oxidar. Então, são vários detalhes que a gente tem que observar que pode criar um campo de micro-organismos se achar a sua casinha ali, se instalar e dizer, eu vou crescer por aqui e vou contaminar ali, né? Ah, entendi. Aqui tem alimento É, tem, sobrando. desculpa te interromper. Tem já tem Jair, né? Jair está perguntando o É, seguinte: como o aluno pode entrar, interagir nesse meio do Save Food? Você sim, poderia sim. falar assim brevemente? Existem cursos, né, em específico, não tem Hum, nenhum curso assim de superior em food safety, né? Tem alguns cursos uhum, que leva engloba isso, né? Mas tem cursos específicos, profissionalizantes, vamos dizer assim, de segurança alimentícia, né? Mas ele pode ir uhum, atrás pesquisando. Tem muito curso online hoje, né? Presencialmente, eu não uhum. vejo nenhuma faculdade aqui no estado, por exemplo, que entrega esses assuntos, né? Mas existem alguns cursos aí que a gente pode entrar. Food safety é um modo de generalizar, né? Mas é geralmente mais específico, né? Então você vai se preparando Uhum. para a área de CIP, para a área de alimentos como laboratório, né? Para identificar essas coisas de microbiologia. Então aí vai Ah, separando, né? entendi. Você vai utilizando esses conhecimentos e aplicando alguma parte dele na engenharia mecânica, né? Assim? Exatamente. Na engenharia mecânica a gente Hum, atua, né? Que é basicamente nessas áreas, tubulações, bombas, né, sistemas, né, de fluidos. hum, Tipo, o sistema SIP é a limpeza clean place, né? Uma limpeza dentro do lugar, uma limpeza interna, né? Então, a limpeza que é realizada dentro de tanques, tubulações, enchedoras, por exemplo, é basicamente isso, né? Então, essa limpeza aí você tem o modo de montagem. Aí você tem ó, as tubulações que tem que ser aço inoxidável, de preferência 316L, que é um aço inoxidável com baixo carbono e com outras coisas a mais, né? E, né, então, assim, que deixa o aço ele bem lisinho, né? Não existe superfície perfeita, totalmente lisa, né? Não existe, né? A superfície ideal. Mas com esse aço, essa liga preparada, é um dos melhores que tem. Então, para alimento é muito bom. Todas as indústrias farmacêuticas,
de alimentos que utilizam, né? Então, de laticínios também. Então, é esse Uhum. tipo de aço que eles utilizam. Então, tem aí o sistema, montagem de sistema de tubulação para levar esse fluido, ou até mesmo as esteiras que transportam garrafas, os biscoitos, o coco, máquinas, fornos, e tem estufas, então tem uma série de coisas. Então, Ah, por tudo isso que isso eu a acho que gente tem. você falou que gostou muito de fenômenos de transporte, né? Da Sim, sim, sim. disciplina, né? Que está Me envolvida nesses ajudou processos. muito. Por isso que você falou aí que você, uma das disciplinas que você teve uma afinidade, né? Interessante isso. Sim, Você está falando já está falando aqui do que você é especialista e você já está aplicando isso à engenharia mecânica. E eu fico muito feliz sim. em ouvir isso, saber disso, né? Fazendo parte como os diretores da ABMEC, eu não conhecia e fico feliz de saber que um associado faz parte disso, que futuramente, né? Vou logo adiantando, você será um dos diretores também, tá, mocinho? Né? Notícia Isso é uma quente coisa aí. que nós, assim, que nós vemos em você futuro, né? Que você vai representar muito bem a classe da engenharia. E o caminho é esse. Já quase está perto, estamos quase perto de terminar já, né? Acabou saindo um pouco, falando um pouco do que era abordado, mas falou, o que tinha que falar, você falou, explanou, explicou tudo direitinho, tudo dentro do cronograma. Como é que você passa uma mensagem para nós perdão, passa uma mensagem aí para todos em relação à sua vida acadêmica, em relação à importância da identidade de classe, em relação ao conselho, assim, brevemente, o que você pode falar como aluno nessa experiência que você vem tendo ultimamente? Você, aluno de engenharia, ou de qualquer outra modalidade de curso, vamos lá. Se você quer adquirir conhecimento, se você quer crescer naquilo que você está procurando, então a responsabilidade é sua chegar onde você quer. O céu é o limite. Então vamos lá, vamos correr atrás. A gente tem que estudar, tem que perder a nossa festinhas, né, digamos assim. É o que a gente tem que abrir mão de muita coisa para poder correr atrás do nosso futuro. E quando a gente entra na área de engenharia, e tem o conselho está lá aberto, tem várias atividades lá, tem várias reuniões que os alunos podem participar, então vai agregar bastante no seu conhecimento, nas áreas de atuação, o que você pode fazer, você vai conhecer pessoas altamente preparadas para poder atuar na área, vai entender como é que funciona o sistema, o que é que você pode fazer, e a entidade de classe está aí aberta, ajuda bastante os alunos e quanto a isso também, tá? Então a ABMEC aqui está sendo referência nacional com isso, tá? Levando conhecimento para alunos, para profissionais também, com certeza, principalmente. Eu vejo muitos profissionais aí se capacitando bastante com a ABMEC, né, com suas ABMECs no país inteiro, né? Então, a ABMEC está aqui com esse projeto de lives para levar conhecimento, não só para profissionais de engenharia, mas para alunos e para a sociedade, porque é isso que o engenheiro busca, é ajudar a sociedade, ele está se tornando engenheiro para ajudar o cidadão, né? E não para ele próprio se fazer bem. Então, tudo que a gente faz na engenharia é para ajudar a sociedade, ajudar o cidadão. Então, a gente tem que buscar o conhecimento. Pessoal, a BMEC está aí, todos são abertos, todos os diretores aí tenho contato com todo mundo. Então, assim, cabe a vocês procurarem. Quem me conhece também, tem aí meu Instagram aí, tem o pessoal que tem meu WhatsApp, que são meus amigos alunos. Então, a gente está aberto a levar, a conhecer, tirar dúvidas, aquilo que a gente puder fazer, a gente vai fazer e vai correr atrás. Agora depende de cada um e buscar também, né? Não vai depender de mim de chegar lá e buscar, pegar no braço e sair arrastando. Vamos lá conhecer o que é que você tem que fazer. Não dá, né? Verdade, você tem razão mesmo. Davis, muito obrigado pela sua live. Gostei bastante da sua live. Obrigado a todos que aqui estão presentes. Obrigado a BMEC mais uma vez pela oportunidade, né? Obrigado à direção. Obrigado à nossa presidente Glenda Ferreira, né? Satisfação imensa de participar desse Glenda time. Ferreira, que é uma lutadora aí, uma guerreira, bicha lutadora, né? Essa Ela luta presidenta é mesmo pela demais. classe.
É a nível nacional, tá? Quem quiser aí, entra no nosso Insta da ABMEC, pode perguntar. Ela é totalmente Sempre a acessível, postagem, velho. né? Ela é muito acessível, né? E está disposta a querer ajudar todos. Pessoal, obrigado. Foi ótima essa live. Davis, boa noite. Bons estudos. Boa Termine noite. logo essa Muito sua obrigado. graduação para estar do nosso lado definitivamente, tá bom? Satisfação imensa. Muito obrigado, pessoal, que veio assistir, que ainda vai assistir. Muito obrigado, tá? Isso é para vocês, foi feito de coração, tá? Satisfação imensa de participar dessa live. Muito obrigado. Eu agradeço a ABMEC por essa oportunidade, agradeço a todos os diretores e a nossa presidente. Tá aqui também a nossa presidente do CREA já, né? A Rosa Tenório, que Sim, ganhou as eleições. Muito obrigado sim, também, a fantástico. oportunidade muito aberta. Eu tenho contato com ela também, até por WhatsApp. Então, assim, um aluno já tendo um contato direto com a presidente de uma entidade de classe e de um CREA, poxa, que já conheceu conselheiros federais. Então, assim, não tenho o que falar, não tem palavras não. Muito obrigado. Satisfação imensa. Obrigado, boa noite. Satisfação é minha. Obrigado, boa noite.